Imagine um homem que possui riquezas que fariam o maior bilionário do mundo parecer pobre. Imagine alguém que constrói um templo tão grandioso que Deus próprio se digna a habitá-lo. Agora imagine esse mesmo homem, o mais sábio que já existiu, se ajoelhando diante de ídolos de pedra e madeira. Como é possível? Isso é Salomão, e esse é o paradoxo que a maioria dos pregadores, professores e teólogos simplesmente evita. Mas hoje, aqui, nós vamos fundo. Vamos falar sobre o que a Bíblia realmente diz sobre ele, os capítulos que raramente são citados, as decisões que nenhuma escola dominical explica e a mensagem oculta que a vida de Salomão carrega. Uma mensagem que pode mudar completamente a forma como você enxerga sabedoria, poder e propósito. Fique até o final, porque a revelação mais importante vem nos últimos 2 minutos. A história começa com uma pergunta. Deus aparece a Salomão em sonho e diz: "Pede o que queres que eu te dê." Pense nisso por um momento. Uma carta em branco do Criador do Universo. Você poderia pedir saúde perfeita, vida longa, vingança sobre seus inimigos, riqueza incalculável? O que você pediria? Salomão pede sabedoria. Mas não sabedoria qualquer. Ele pede Leb Shomea, em hebraico, um coração que ouve. Um coração capaz de distinguir o bem do mal para governar um povo que não tem como ser contado de tão numeroso que é. E Deus fica tão impressionado com esse pedido que dá a Salomão também o que ele não pediu: riqueza, honra e uma longevidade sem igual entre os reis. Agora, por que isso importa para nós? Porque o pedido de Salomão revela algo profundo sobre a natureza da verdadeira sabedoria. Ele não pediu para saber mais, ele pediu para ouvir melhor. Existe uma diferença radical entre acumular conhecimento e cultivar discernimento. Quantas pessoas você conhece que sabem muito, mas não entendem pouco? Que têm respostas para tudo, mas não sabem fazer as perguntas certas? A sabedoria de Salomão veio antes de qualquer conquista, antes do templo, antes das riquezas. Ela veio do reconhecimento da própria limitação. Ele disse a Deus: "Eu sou como uma criança pequena que não sabe como entrar ou sair." Esse é o primeiro segredo oculto na vida de Salomão. A sabedoria começa onde a arrogância termina. A história da rainha de Sabá confirma isso. Uma rainha poderosa, de um reino distante, abandona tudo para ir pessoalmente verificar se as histórias sobre Salomão eram verdade. E quando ela chega, o texto bíblico diz que ela ficou sem fôlego. Não pelas riquezas, não pelo palácio, mas pela sabedoria com que ele respondia às suas perguntas. Hoje em dia, chamamos isso de inteligência emocional, de pensamento crítico, de liderança consciente. Salomão tinha tudo isso em 950 anos antes de Cristo. 7 anos é quanto tempo levou para construir o Templo de Jerusalém. 7 anos de trabalho, com 30.000 homens em regime de escala, 80.000 cortadores de pedra, 70.000 carregadores e mais de 3.300 supervisores. As paredes eram de cedro do Líbano, o interior folheado de ouro puro. Os querubins que guardavam a Arca da Aliança tinham mais de 4,5 metros de altura, esculpidos em madeira de oliveira e cobertos de ouro. Era impossível, e Salomão fez acontecer. Mas aqui está a verdade que os livros de história não costumam contar. O templo custou mais do que ouro e cedro. Custou liberdade. Para sustentar seus projetos, Salomão implantou um sistema de tributação pesado e trabalho forçado. Dividiu Israel em 12 distritos administrativos, cada um responsável por abastecer o Palácio Real por um mês do ano. Um abastecimento que incluía 30 bois, 100 ovelhas, veados, gazelas, carruagens, por dia. O povo começou a reclamar, mas Salomão não ouviu. E essa surdez, irônica num homem que pediu um coração que ouve, plantou as sementes da divisão que viria depois de sua morte. Aqui mora a segunda verdade oculta. O poder não corrompe apenas caráter, ele corrompe percepção. Quando você está no topo, você para de ouvir o que não quer ouvir. Os aduladores falam mais alto do que os que dizem a verdade.
E o homem que começou pedindo humildade se viu cercado de um luxo que embotava exatamente aquilo que o tornava especial. Você já viu isso acontecer com alguém que você admira? Um líder que começou com missão e foi consumido pelo cargo? Um amigo que ficou rico e perdeu a essência? Salomão não é apenas história antiga. Salomão é um espelho. E o espelho vai ficar ainda mais perturbador no próximo bloco. 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mulheres no total. Antes que você faça alguma piada, entenda o contexto. Em sua maioria, esses relacionamentos eram políticos, casamentos diplomáticos que selavam alianças com nações vizinhas. Era assim que os reis funcionavam. Não era romantismo, era geopolítica. Mas a Bíblia é brutalmente honesta sobre as consequências disso. 1 Reis 11 diz que quando Salomão era velho, suas mulheres lhe desviaram o coração para seguir outros deuses. Ele começou a construir altares para Astarote, deusa dos Sidônios, para Moloque, deus abominável dos Amonitas. O homem que construiu o templo do Deus Altíssimo estava agora queimando incenso para ídolos. Como isso é possível? Os estudiosos debatem isso há séculos. Alguns dizem que foi fraqueza humana, outros compromisso político necessário. Mas o texto não deixa dúvida sobre o diagnóstico. Foi o coração dividido. E aqui está a revelação que vai te incomodar, da forma certa. O problema de Salomão não foi ter amado mulheres demais. Foi ter tentado amar demais ao mesmo tempo. Identidade múltipla, lealdades fragmentadas, um coração que tentou ser tudo para todos e acabou não sendo nada para ninguém, nem mesmo para si mesmo. Quantas versões de você mesmo você tenta ser? No trabalho, em casa, nas redes sociais, com sua família de origem, com seus amigos. Cada ambiente exige uma máscara diferente. E em algum ponto, você perde o fio que conecta todas essas máscaras ao seu eu real. Salomão perdeu esse fio. E o homem mais sábio que já existiu se tornou idólatra. Não por maldade, por fragmentação. Isso é a terceira verdade oculta. A sabedoria sem integridade não se sustenta. Você pode saber tudo sobre o bem e ainda assim escolher o mal, quando sua identidade está fraturada em pedaços pequenos demais para resistir à pressão de cada contexto separado. No fim da vida, Salomão escreveu um livro. Não é o tipo de livro que você esperaria do homem mais rico e poderoso da Terra. Não é um manual de sucesso, não é um tratado de teologia. É quase um diário de desespero filosófico. Eclesiastes começa assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Em hebraico, hevel, a palavra traduzida como vaidade, significa literalmente vapor. Algo que existe por um instante e desaparece sem deixar rastro. Salomão diz que testou tudo, bebeu do prazer até enjoar, construiu jardins, reservatórios, palácios, acumulou ouro e prata como nenhum rei antes. Teve músicos, cantores, vinhos, não negou nada o que seus olhos desejavam. E então olhou para tudo isso e disse: foi vapor, perseguição ao vento. Não havia proveito algum sob o sol. Isso é chocante quando você pensa no que foi dito. O homem que tinha tudo, e não apenas o dizia como clichê, chegou à conclusão de que ter tudo não resolve nada. Que a acumulação sem propósito é uma corrida sem linha de chegada. Mas Eclesiastes não termina no niilismo. Essa é a parte que muita gente não lê. No último capítulo, depois de toda a angústia existencial, Salomão chega a uma conclusão surpreendentemente simples. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano. Ele não diz, desista de tudo. Ele não diz, o mundo não presta. Ele diz, ancore sua vida em algo maior do que você mesmo, porque sem essa âncora, tudo flutua, inclusive você. E esse é o grande paradoxo de Salomão. Ele precisou se perder completamente para encontrar essa verdade. Precisou construir o templo e trair o templo. Precisou ser o mais sábio e cometer os erros mais tolos. Precisou ter tudo para entender que nada é suficiente, exceto aquilo que transcende o acúmulo.
A pergunta que fica suspensa no ar é: você precisa passar pelo mesmo processo? Ou é possível aprender com o espelho que Salomão nos deixou? No fim da vida, Salomão escreveu um livro. Não é o tipo de livro que você esperaria do homem mais rico e poderoso da Terra. Não é um manual de sucesso. Não é um tratado de teologia. É quase um diário de desespero filosófico. Eclesiastes começa assim: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Em hebraico, hevel, a palavra traduzida como vaidade significa literalmente vapor. Algo que existe por um instante e desaparece sem deixar rastro. Salomão diz que testou tudo, bebeu do prazer até enjoar, construiu jardins, reservatórios, palácios, acumulou ouro e prata como nenhum rei antes. Teve músicos, cantores, vinhos, não negou nada ao que seus olhos desejavam. E então, olhou para tudo isso e disse: foi vapor, perseguição ao vento. Não havia proveito algum sobre o sol. Isso é chocante quando você pensa no que foi dito. O homem que tinha tudo, e não apenas o dizia como clichê, chegou à conclusão de que ter tudo não resolve nada, que a acumulação sem propósito é uma corrida sem linha de chegada. Mas Eclesiastes não termina no niilismo. Essa é a parte que muita gente não lê. No último capítulo, depois de toda a angústia existencial, Salomão chega a uma conclusão surpreendentemente simples. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano. Ele não diz: desista de tudo. Ele não diz: o mundo não presta. Ele diz: ancore sua vida em algo maior do que você mesmo, porque sem essa âncora, tudo flutua, inclusive você. E esse é o grande paradoxo de Salomão. Ele precisou se perder completamente para encontrar essa verdade. Precisou construir o templo e trair o templo. Precisou ser o mais sábio e cometer os erros mais tolos. Precisou ter tudo para entender que nada é suficiente, exceto aquilo que transcende o acúmulo. A pergunta que fica suspensa no ar é: você precisa passar pelo mesmo processo? Ou é possível aprender com o espelho que Salomão nos deixou? Tem uma cena na vida de Salomão que raramente é mencionada. Logo após a dedicação do templo, no auge de sua glória, Deus aparece a ele novamente. E desta vez, não vem com elogios, vem com um aviso. Deus diz: se você se desviar de mim e servir a outros deuses, eu cortarei Israel desta terra que dei. E este templo que você consagrou ao meu nome, eu o lançarei fora. Salomão ouviu esse aviso. E mesmo assim, décadas depois, fez exatamente o que foi avisado para não fazer. Isso não é fraqueza moral simples. Isso é a tragédia da distância entre o que sabemos e o que vivemos, entre nossos valores declarados e nossas escolhas reais, entre quem dizemos ser e quem somos quando ninguém está olhando. Salomão não caiu de repente. Ele foi cedendo 1 milímetro de cada vez. Uma aliança aqui, um altar ali, uma concessão pequena que abriu espaço para a próxima. A verdade oculta sobre Rei Salomão é esta: o maior perigo para uma vida extraordinária não é a adversidade, é o sucesso sem vigilância. Cuide do seu coração, mesmo e especialmente quando tudo está dando certo. Até o próximo vídeo.